Muito bem, estamos de volta com o Papo Antagonista, também no rádio e, claro, no YouTube, sempre em oantagonista.com/ao vivo. Diogo Mainardi já está na linha com a gente diretamente de Veneza, na Itália. Já dou boa noite para ele antes de introduzir a pauta. Boa noite, Diogo, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá, o presidente... Tudo maravilhoso. Quando a gente fala tudo bem, tudo ótimo, é com a gente, com a nossa saúde pessoal, né, com o nosso interior, porque o país realmente não vai bem. O presidente Jair Bolsonaro quer oferecer mais 2 ministérios para o Centrão, de acordo com a Folha de São Paulo. São eles o da Cidadania, de Onyx Lorenzoni, e o do Meio Ambiente, de Ricardo Salles. A ideia é entregar uma das pastas para o PP, de Ciro Nogueira, velho cacique do Centrão, e a outra para o PL, de Valdemar da Costa Neto, aquele que já foi preso pelo escândalo do Mensalão, depois saiu num indulto natalino. E com a mudança, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pode ser deslocado para a pasta do turismo. O antagonista apurou que a Secretaria de Governo também está no pacote da reforma ministerial que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer. O general Luiz Eduardo Ramos deve deixar o cargo. Ele pediu a Bolsonaro o comando do Exército, cargo que hoje é ocupado por Edson Leal Pujol. Pujol, por sua vez, ganharia o comando do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que hoje é ocupado pelo general Heleno. Por fim, o general Heleno deve ser direcionado para uma embaixada, tá aí a dança das cadeiras. E ao sair de uma churrascaria, o ministro foi perguntado sobre a possibilidade e negou. Tem a sonora do Heleno aí, produção? Pode soltar. Você vai para uma embaixada? Ih, rapaz, que bom, hein? Mas vai ou não vai? Faz sentido isso? O que você acha? Não sei, eu tô perguntando. Você, o que você acha? Eu iria, general. O senhor iria? Você ia? Eu ia. Mudança em comando do Exército. E essa história de reforma em fevereiro, tem alguma coisa? Nada. Tá aí, Diogo. O general Heleno não pareceu muito seguro, não, de negar, nem de confirmar essa situação. Mas o Centrão dá-se a mão, que é logo o braço, né? Maria Fofoca parece ter plantado esse negócio na Folha de São Paulo, né? Porque ele já remanejou o Ricardo Salles para um lado, já arrumou para ele o comando do Exército, e, ao mesmo tempo, a reportagem diz, a gente nem reproduziu isso, mas existe a possibilidade de liberar também a vaga no Ministério da Saúde, entregá-la para o Ricardo Barros, o homem que sairia da Constituinte diretamente para a cloroquina. Evidentemente, os caras estão jogando isso publicamente para ver o que cola, o que não cola, quanto eles ganham de apoio daqui até lá, o que eles podem obter de um lado ou do outro. Mas é evidente que o Bolsonaro está preparando o terreno para tornar esse acordão dele com o Centrão ainda mais próximo, né? Ele quer aumentar essa promiscuidade com os quadrilheiros desses velhos partidos, ao mesmo tempo em que ele faz aquele teatro sobre a vacina, né? Então, as coisas vão juntas sempre. Bolsonaro não é muito inteligente. A sorte dele é que o eleitorado dele também não é. Então, ele pode repetir sempre o mesmo truque, que consiste em se aproximar do Centrão, e toda vez que os apoiadores dele esperneiam, eles soltam uma barbaridade que provoca o escândalo de gente como você, eu, o resto da imprensa, o STF, Rodrigo Maia, e daí ele pode dizer para o eleitorado dele: veja só, eu continuo sendo o mesmo capitão indômito do passado, não fui cooptado pelo establishment, eu estou aqui. Então, o truque funciona, sobretudo, melhor ainda, quando envolve morte, porque daí provoca uma reação ainda mais escandalizada do nosso lado, né? Então, é a defesa da tortura, é a defesa da ditadura militar, dos torturadores, dos assassinos da ditadura militar, ou a posse de armas, ou então o porte de armas, ou então
a morte por doença, né? Deixar correr o vírus, deixá-lo correr solto. Então, quando envolve morte, a nossa reação é ainda mais exaltada e eles conseguem confortar seus eleitores de uma maneira ainda mais completa. O truque é esse, mas a gente sabe que o plano final é se entregar para o Centrão, abafar a Lava Jato, isso já foi feito, já não existe mais nada, e continuar nesse jogo de partilha de poder, exatamente da mesma maneira que fez o Lula, com os mesmos homens, porque o Roberto Jefferson está lá, o Valdemar Costa Neto está lá, exato. O Ciro Nogueira é o substituto de quem? Do José Janene, que eu entrevistei na primeira coluna que eu escrevi a respeito do Mensalão. Então, a gente tem uma volta, um passado tenebroso, com essa cortina de fumaça funesta. Exatamente, o diversionismo bolsonarista, a gente citou no programa de ontem, comentei no Twitter, ele continua a todo vapor com esses truques retóricos de pautar o debate público com discussões que muitas vezes não fazem nem sentido e que não têm nenhum efeito prático, muitas vezes, para o Brasil. Mas isso serve para acobertar todo esse acordão, todo esse arranjo de toma lá da cá e até a indicação do Cássio Marques para o STF, que era o nosso Cássio do Centrão, que é apadrinhado pelo Ciro Nogueira desde 2019, foi apresentado ali pelo Frederico Wassef, advogado do Jair e do Flávio, pelo próprio Flávio Bolsonaro, o Augusto Aras, que ele nomeou para a PGR, que já era um inimigo da Lava Jato, já colocou lá, indicou para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um promotor que tentou engavetar lá a apuração sobre o Flávio Bolsonaro. Tem o acionamento do GSI, do qual a gente vai falar daqui a pouco também, para blindar o Flávio Bolsonaro. Então, tudo isso, Diogo, como você colocou, é o que está acontecendo de verdade, na prática, com as atitudes aqui no Brasil. Agora, eles fazem muita espuma, que serve, evidentemente, para desinformação espalhada pela militância e serve para iludir esse eleitorado do qual você estava falando. E nós somos instrumentais, quer dizer, a gente faz o jogo dele, mas é inevitável que seja assim. Quando o cara discute e desestimula a população a se vacinar, por exemplo, o que a gente vai fazer? Vai ficar calado? Não, a gente pede o impeachment dele, a gente pede cadeia, a gente reage. É inevitável que nós reajamos, mas para ele é sempre bom poder mostrar para os eleitores que ele está combatendo a empáfia dos bem-pensantes, né? Somos nós. Essa polarização com a imprensa que serve justamente para cobertar todo o resto. A diferença nossa, talvez, para outros setores da imprensa é que a gente aponta os absurdos que ele fala e aponta que isso está servindo como diversionismo, como acobertamento, como espuma também para outras questões mais graves que a gente sempre apontou e que uma parcela também da imprensa, né, Diogo, não acha tão grave assim, porque você tem gente ali mais à esquerda, tem gente que defende certos investigados de estimação contra forças-tarefa como a Lava Jato, e a gente aponta aqui tudo que é de interesse da população mais independente, que é prisão de bandido, corrupto tem que ir para a cadeia. A gente está sozinho de novo, porque tem uma parcela da imprensa que se sente aliviada porque o Bolsonaro está nas mãos do Centrão, e eles acham ótimo que ele esteja na mão do Dias Toffoli, do Centrão, dos militares, porque ele amansa, ele é domesticado por essa gente. Então, há um alívio de uma certa parte da imprensa por causa disso. Então, ele finge que é o cachorro brabo sempre, né? E outros que têm um interesse direto, a esquerda tem um interesse direto em polarizar com o Bolsonaro e tentar tirar do jogo político o lavajatismo, o Sérgio Moro, chame-se lá da maneira que quiser, mas é um esforço contínuo para tirar da cadeia os bandidos e recolocá-los na corrida
político eleitoral e também nos cargos e nos contratos, tudo que vem junto com isso, né? Exato. E vai lembrar... como disse o João Santana, o fundo eleitoral. Pois é, ele Quer reduz dizer, o maior tudo. roubo da história. Ele primeiro, na primeira parte da entrevista, tratou como caixa 2. Propina, ele tratou como caixa 2. E depois virou um fundo eleitoral. É bacana essa transformação. Está sendo conduzida neste momento pelo Congresso Nacional, pelo presidente da República, pela PGR. Está indo todo mundo por esse mesmo. Todo mundo aceitou esse argumento do Feira. Exatamente, é a gradação do eufemismo, né? Sai de corrupção, propina e vira caixa 2, é tipo o Sérgio Cabral, ele fica negando que fez corrupção, e depois todo o cerco, volume de provas, toneladas, ele começa a admitir que não, caixa 2 e tal, mas não foi propina. Aí a coisa avança até admitir. Fundo eleitoral. Aí na voz de um marqueteiro. Fundo eleitoral dá uma legitimidade um pouco ofensivo demais, digamos assim, para quem foi rapinado, para quem foi saqueado. Fundo eleitoral, pô, dá uns tabefes no Feira, não teria sido mal, não. Pois é, João Santana deu uma entrevista ontem e falou essas barbaridades, inclusive que a mentira dá prazer, né, Diogo? Então já fica aí escancarado. Um marqueteiro corrompido é uma dupla, né? Ele realmente não é confiável. Ontem à noite, sem dúvida, ele sentiu um prazer imenso ontem à noite. Ele recuperou algo que ele não sentia há algum tempo. Exato.